Olá, bem-vindos à aula número 5 do nosso curso Geração de Servo. E hoje nós estamos falando, especificamente nesse mês, todas as aulas sobre o caráter de Cristo em nós. E nessa aula de número 5, é mais ou menos uma continuação da 4. Na 4 nós falamos sobre a deformidade do caráter, o que aconteceu porque o nosso caráter se deformou, se deteriorou. Então a gente começa a entender aqui a partir dessa aula, então, quais são os passos, o que é que nós precisamos para que o nosso caráter seja restaurado. Porque uma coisa é identificar em nós que há um defeito. É claro, se você tem o seu carro, o seu automóvel, e ele está fazendo um barulho, ou ele não está trazendo rendimento, ou ele está falhando, você sabe que existe um defeito. Mas você não pode simplesmente trocar o carro inteiro simplesmente porque você encontrou um defeito nele. Nós vamos ter que procurar uma pessoa especializada e ele identificar qual é o problema, e uma vez que ele identifica o problema, aí sim nós podemos tomar a decisão de sanar aquilo que nos incomodava tanto. Nós não somos um veículo, nós somos muito mais complexos do que um carro, mas o princípio é o mesmo, em que nós precisamos entender que a partir do momento em que eu entendo que eu tenho um problema, uma dificuldade, uma falha em mim, eu preciso buscar a pessoa ideal para restaurar isso em mim mesmo. E nós estamos falando nesse mês sobre o caráter. Então, se nós identificarmos que o nosso caráter precisa ser consertado, transformado, então que nós possamos usar essa ferramenta. Então a aula de número 5 é o quebrantamento da vida, da alma e do ego. Por que nós precisamos desse quebrantamento? Porque às vezes nós estabelecemos um estilo de vida, ou às vezes nós estabelecemos uma forma de pensar, ou às vezes nós colocamos o nosso eu, o nosso ego em primeiro lugar. E quando nós fazemos isso, muitas vezes nós saímos da esfera espiritual, trazemos toda a responsabilidade para a esfera humana. E nós já falamos lá atrás que sem um quebrantamento da nossa força de vontade, sem nos render exatamente ao próprio Deus, é muito difícil que o nosso caráter seja melhorado sozinho. Talvez você já tenha ouvido muitas pessoas, conheço gente que não tem Jesus no coração, que nunca entregou sua vida a Ele, mas ainda assim são boas pessoas. Sim, aparentemente são. Mas será que os seus pensamentos, intimamente, todos eles são bons pensamentos? Mas, sem querer entrar muito nessas perguntas, vamos para a nossa aula de hoje. Então, o que é quebrantamento? Salmo 34, verso número 18, diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Quando a Bíblia se refere a quebrantamento, a raiz do hebraico, depois também o grego foi traduzido isso, ela está se referindo a um coração que foi quebrado, a um coração que foi destruído, a um coração que é contrito, a um coração que é contido. E todas essas expressões são expressões figuradas, porque em verdade o nosso músculo, o coração, a bomba que bombeia o sangue para todo o corpo, nós sabemos que é apenas um músculo funcionando, mas figurativamente falando é de onde sai a nossa vida, de onde flui, todo o funcionamento da nossa máquina, do corpo humano. Então, a própria palavra fala que esse coração, essa vontade, tudo isso precisa ser quebrado. Isso é uma expressão figurada para reduzir a nossa vontade a nada. Mas então, pastor, você está dizendo então que para que meu caráter seja transformado, eu preciso me anular? Não, a ideia é tirar todas as peças do seu caráter que estejam defeituosas, que não funcionem da maneira como Deus estabeleceu, e trocar essas peças por peças que genuinamente o fabricante garante. Acho que hoje eu vou acabar vendendo um carro, estou falando só sobre isso. Mas a ideia justamente muitas faces do nosso próprio caráter podem apresentar defeito. Talvez eu seja muito bondoso, até financeiramente com as pessoas, mas talvez eu guarde muita amargura e mágoa no meu coração. Então, de qualquer forma, de nada me adianta ser bondoso, sendo que a primeira vez que alguém me ofenda, provavelmente eu vou deixar de ajudar essas pessoas porque o meu coração se tornou amargurado. E existem uma série de outros sentimentos que têm a ver com o nosso caráter, que nós precisamos sondá-los completamente em todo o tempo. Então, quando nós falamos desse quebrantamento, é para que o caráter de Cristo seja formado em você.
que o caráter de Cristo seja formado em mim. E essa é a proposta dessas aulas que nós estamos. Ver esse caráter de Cristo sendo formado em cada um de nós. O caráter de Cristo, ele sempre vai ser formado à medida que nós aceitamos o seu convite para uma parceria. Por quê? Ele já estabeleceu a nossa vida, nós deixamos que o pecado deformasse tudo isso, e agora nós precisamos convidá-lo a andar conosco para ser o nosso mecânico da alma, para restaurar todos os nossos sentimentos, para restaurar todos os nossos pensamentos, para de fato restaurar toda a nossa personalidade. E não existe outra forma de nós sermos quebrantados por Deus do que tomando a própria cruz. Porque a cruz talvez seja o símbolo maior de renúncia e de quebrantamento. Mas a gente já vai explicar um pouquinho sobre isso. Qual que é o caráter? O que tem a ver o caráter com a cruz? Olha só o que diz Lucas capítulo 9, versos 23. Ele dizia a todos, isso é Jesus falando, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia tome a sua cruz e siga-me. Em outro verso, no capítulo 14 de Lucas mesmo, verso 27, ele diz, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então está condicionado ao convite ter Jesus andando do seu lado, e esse convite significa tomar uma cruz e segui-lo. E quem não toma essa cruz de dia e de noite, não se nega, não nega a si mesmo, não pode segui-lo. E da mesma forma, quem não toma essa cruz não pode ser um discípulo. E é interessante que para nós hoje, a gente acha às vezes até lindo esse versículo. Puxa, então eu vou tomar a minha cruz. E algumas pessoas você vai conversar com elas, ela tem alguma situação problemática em casa, talvez um marido que bebe e fala, esse marido é minha cruz. Ou talvez tenha algum filho com problema de saúde e fala, essa doença é a minha cruz. Irmãos, nós não temos nem ideia do que é uma cruz. No pensamento de um discípulo de Jesus de 2000 anos atrás, o tomar a sua cruz significava carregar um pedaço de madeira por mais ou menos uns 4 quilômetros, depois de ter sido chicoteado e sofrido muitas violências a noite inteira, e depois desses quilômetros carregando aquela cruz pesada, significava você ser pregado nessa mesma cruz e morrer naquela mesma tarde. Então a ideia de cruz dos primeiros discípulos não tinha nada a ver com a ideia de cruz de hoje. Por isso que muitas pessoas hoje, ao se aproximar do Evangelho, se aproximar de Jesus, quando começam as verdadeiras perseguições, eles simplesmente abandonam o caminho. Por quê? Porque eles são como aquela semente que nasceu com pouca terra. Rapidinho ela plantou, mas na primeira tribulação ela se secou, porque não tinha raiz em si mesmo. Porque a cruz vai produzir em nós uma morte. Primeiramente, a morte do eu, a morte da vontade, a morte do querer, mas em algumas situações ao longo da história, ela produziu mesmo morte física. Pessoas que entregaram a vida e não negaram Jesus nas circunstâncias mais complicadas, difíceis e violentas. Quando Jesus fala que nós temos que estar dispostos a tomar a cruz para sermos discípulos e poder segui-lo, significa realmente uma renúncia da própria vida. Estamos falando muito mais do que conversão, estamos falando de entrega da nossa própria vontade. Lembra que eu falei? A cruz é o símbolo maior de renúncia e quebrantamento. E sem essas duas coisas, nós provavelmente não vamos ter um coração, um caráter restaurado. Somente um coração que se rende à vontade de Deus poderia voluntariamente caminhar para um destino que era o destino da cruz. De poder realmente, depois de todo o sofrimento, não vai melhorar. Você vai carregar essa cruz e não vai melhorar. E você vai ser pregado sobre ela e você vai morrer naquela cruz. Esse era o sentimento dos primeiros discípulos. Não precisamos resgatar o mesmo sentimento. Porque, na verdade, Jesus não está buscando gente hoje para sofrer as horroridades da cruz. Mas ainda assim ele procura pessoas que estão dispostas a isso. Hoje ainda existem missionários que estão perdendo sua vida por Jesus. Talvez não seja o seu chamado, mas se não existir no seu coração a mesma disposição de servir ao Senhor dessa forma, vai ser bem difícil. Então, como que a gente trabalha essa circunstância nos dias de hoje? Através do barro. O barro talvez seja a melhor ilustração para nós nesse momento. 2 Coríntios, capítulo 4, 7, diz assim, temos, porém, Paulo falando, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa.
Então, Paulo diz que nós somos como vasos de barro cheios dos tesouros de Deus. Ainda que vasos frágeis, simples, mas que podem ser cheios de tesouros espirituais. Isaías, capítulo 64, verso 8, diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Isaías vem dizer então que o povo de Deus é um barro que Deus está constantemente trabalhando. E a melhor ilustração bíblica para essa história do barro e do oleiro, né, aquele artífice que trabalha com barro, está em Jeremias, lá no capítulo 18, versos 3 e 4. Então Deus fala em Jeremias uma visão e manda que ele vá até a casa de um oleiro, de alguém que trabalhava com barro. E olha só o que diz a palavra, verso 3, capítulo 18 de Jeremias. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Logo depois desses dois versos, o próprio Deus fala com Jeremias: acaso não posso eu fazer a mesma coisa com a casa de Israel? Em outras palavras, Deus está dizendo, Ele está dando forma a cada um de nós. Ele está dando forma à sua nação, à sua igreja, à sua noiva. E da mesma forma que se o barro pode se deteriorar, de repente não dá certo em alguma coisa, ele amassa e começa tudo de novo. E é muito interessante essa ilustração das duas mãos do oleiro. Porque as duas mãos vão trabalhar, né? A figura da argila e o processo de trabalho com o barro falam do tratar de Deus nas nossas vidas, amassando, amassando, amassando. E se a gente quer entender de fato o que Deus diz com esse símbolo, com essa figura, a gente tem que estudar o símbolo. E o símbolo aqui interessante é o trabalho do oleiro, né? E ele é rico e ao mesmo tempo ele é significativo. Porque as duas mãos do oleiro estão trabalhando ao mesmo tempo. A mão interna está forçando sempre o barro para fora, abrindo espaço, preparando o interior. Deus tem um projeto para mim e para você. Ele quer que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. E se nós estamos falando de forma figurada, ele precisa abrir espaço dentro de nós para que esse Espírito Santo possa realmente nos encher, para ser os tesouros espirituais que Paulo estava dizendo. A questão é, o seu caráter tem entupido o seu interior? Está atrapalhando, está ocupando espaço? Quais são os sentimentos que estão aí tumultuando essa obra de Deus? Então, Deus com a sua mão direita, né, a mão interna vai simplesmente abrindo espaço dentro de nós. Ao mesmo tempo, a mão externa, né, a mão de fora, está afinando as paredes, conferindo delicadeza, também está, ao mesmo tempo, dando ao vaso o formato que Deus está preparando. É claro, se ele quer fazer uma xícara, se ele quer fazer uma panela, se ele quer fazer um vaso delicado, um ornamento, Deus é que sabe o que forma ele quer dar a cada um de nós. O interessante é que as duas mãos de Deus estão trabalhando ao mesmo tempo. E se em algum momento você não se adequa à forma de Deus, ou se você é um barro impuro, talvez ressecado demais, em que não é possível abrir espaço dentro de você, Deus não tem problema de amassar você de novo e começar de novo todo esse processo. Então nós precisamos sempre ter em mente isso, quando nós estamos trabalhando o nosso caráter. Porque, como eu disse agora há pouco, é uma parceria em que Jesus vem andando junto conosco, sendo o nosso oleiro, transformando e trabalhando o nosso caráter, né? A duração, a intensidade desse trabalhar de Deus vai depender muito da pureza do material que ele está trabalhando. Vamos usar dois exemplos, né? Porque a gente sabe que o deserto é o melhor lugar que Deus leva os seus para ser tratado. E a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso na próxima aula. Mas por enquanto, fica com essa ilustração. Deus chama duas pessoas ao deserto, que a gente sabe muitas outras na Bíblia, mas eu quero usar dois de exemplo. Primeiro, Moisés. Moisés, junto com o povo de Israel, praticamente foi exilado. Precisou de 40 longos anos no deserto para que ele então estivesse pronto para assumir a terra prometida, a Canaã, que Deus havia falado. Ao mesmo tempo, nós temos ali Jesus sendo conduzido a um deserto também pelo Espírito Santo. Qual a diferença de Moisés e de Jesus? Moisés foi exilado porque havia muita coisa no coração dele, da nação, que precisava ser tratado. Jesus foi mansamente ao deserto. Quanto tempo demorou o deserto de Jesus? 40 dias. Vê a diferença?
Então, quanto mais nós nos rendemos mansamente ao agir e à vontade de Deus, nós então vamos, de uma forma maravilhosa, sendo preparados, provados e aprovados por Deus. Se você está fazendo a cartilha do Senhor e reprovou numa lição, sinto muito dizer, não tem reprova na escola de Deus. Simplesmente a gente repete todo o processo de novo até acertar. Deus sempre vai estar trabalhando no nosso caráter para produzir o melhor em nós. A gente fica aqui pela aula número 5, já nos preparando para a aula número 6. Nós vamos falar um pouquinho sobre o lugar do sofrimento na obra do Senhor. Então até a próxima aula, que Deus abençoe muito a sua vida.